Provavelmente você concorda comigo que é confuso o meio evangélico. Se você fala hoje de cristãos e você fala que você é evangélico, isso remete a uma confusão entre as pessoas. Eles não sabem bem o que pensar a respeito disso que nós chamamos evangélico. Por quê? Porque tem muita variedade por aí. Tem muito jeito, tem muita forma, tem muito pensamento, tem muita teologia, tem muita coisa e muita gente que se diz evangélico. E dentro dessa bagunça, dessa situação complicada que nós vivemos, nós temos uma outra corrente, que são aqueles que foram vítimas ou que foram formados dentro de um mundo evangélico hiper tradicional, rompendo certas barreiras e certos paradigmas. Então olha que bagunça que nós temos. Um meio evangélico corrompido com mil variedades de formas, de jeitos, de teologias, e um povo que fora hiper tradicional, quebrando alguns paradigmas, rompendo algumas barreiras. Eu diria que isso gera confusão, gera complicação entre as pessoas. Por quê? Aqueles que estão de fora, que não são cristãos, eles olham para dentro do mundo evangélico e o que eles veem? Eles veem os programas que passam na televisão, eles veem as sessões do descarrego, da cura e por aí vai. Eles veem dentro da mesma igreja judaísmo, macumbaria, espiritismo, catolicismo e pseudo-evangelho, tudo acontecendo no mesmo lugar. Então as pessoas que não são cristãs, elas olham e elas se confundem. E aí aquela tendência de pegar e jogar tudo no mesmo balaio. Crente é assim. Como que crente é? Essa coisa sem forma, sem gosto, sem cheiro, totalmente confusa. E aqueles que foram hipertradicionais, que estão se libertando, entre aspas, de alguma coisa, tem um certo, eu não vou dizer movimento, mas um certo ímpeto de libertação. Como assim? Antes eu era muito fechado, eu era muito cabecinha assim, agora eu me libertei de certas coisas. Hoje eu entendo o cristianismo, hoje eu entendo o que é fé. E aí pega esses que eram hipertradicionais, se libertando de coisas ruins, mas ao mesmo tempo supostamente se libertando de coisas que não deveriam se libertar. E aí a gente tem essa confusão no meio evangélico. Os não crentes confusos porque não sabem o que pensar sobre o que somos. Os crentes que estão se libertando de um pensamento mais tradicional, confusos também, porque acham que tem uma iluminação especial e agora julgam o cristianismo, utilizando as palavras mais conhecidas aí como moralista, tradicionalista e por aí vai. Então tem uma confusão. Talvez a confusão aqui é só no meu pensamento, mas eu espero que não. Tem uma confusão acontecendo aí fora, entre essas duas alas. E dentro disso, acho que vale a pena a gente olhar para Judas e ver o que estava acontecendo ali, para a gente tentar tirar algumas lições para nós. Então, o que eu vou fazer hoje? Hoje, a nossa pregação ela poderia muito bem acontecer lá na padaria, a gente tomando um café. Ela poderia acontecer ali no banco ou ali na porta da igreja, porque a nossa pregação hoje ela é quase um papo. Ela é quase um bate-papo entre eu e você, a diferença é que eu vou falar mais. Mas é basicamente isso, porque é fruto de uma reflexão, de uma constatação, além da interpretação do texto, que é uma só, muito pessoal. Então eu peço a sua atenção, e se ficar alguma dúvida, você me pergunta depois, que eu tento esclarecer, tá legal? Vamos ouvir então a carta de Judas? Eu sei que talvez demore um pouquinho, mas eu vou ler para você a carta de Judas, combinado? A minha versão é bem diferente da sua, então se você ficar perdido, ouça, talvez vai ser melhor. Diz assim: Eu, Judas, sou escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevendo aos amados de Deus, o Pai, chamados e salvos por Jesus Cristo. Fiquem tranquilos que tudo vai dar certo, descansem, pois tudo vai ficar bem, abram o coração, pois o amor está a caminho. Prezados amigos, minha prioridade foi escrever a vocês sobre a vida de salvação
que temos em comum. Preciso escrever insistindo, implorando, para que vocês lutem de todo o coração pela fé que nos foi confiada como um dom a ser guardado e cultivado. O que ocorre é que alguns indivíduos se infiltraram em nossas comunidades. As Escrituras nos advertiram que isso aconteceria. Eles têm aparência de espiritualidade, mas não passam de canalhas sem escrúpulos. O objetivo deles é substituir a graça pura do nosso Deus por pura libertinagem, afastando-se de Jesus Cristo, nosso único mestre. Vamos dar uma pausa aqui. Judas aqui é o irmão de Jesus Cristo, o irmão de Tiago. Ele começa a carta bem humilde. Ele poderia já começar dando uma carteirada. Aqui é Judas, ninguém mais do que aquele que cresceu com o Filho do Homem, irmão do Mestre, irmão de Jesus. Ele não faz isso. Parece que com uma atitude muito humilde ele se apresenta. Olha, eu sou o irmão do Tiago. Tiago era líder em Jerusalém. Se apresenta como ele. E ele começa a falar com eles assim: olha gente, eu ia escrever para vocês para falar de salvação. Para falar da salvação que a gente recebeu. Mas eu fui impelido, eu fui constrangido a falar com vocês de outras coisas. Eu precisei mudar o assunto da minha carta. Nós vamos falar agora sobre os falsos mestres. Porque eles estão invadindo as igrejas. A gente não sabe quando Judas escreveu isso. Provavelmente na década de 60 depois de Cristo. Nem especificamente para quem. Mas parece que foi para várias igrejas que estavam enfrentando a seguinte luta: falsos mestres se infiltrando dentro da igreja. E ele começa a falar: olha, eu quero estimular vocês a lutarem pelo Evangelho. Eu quero estimular vocês, eu quero implorar vocês de todo o meu coração, para que a fé que foi dada a vocês, para que aquilo que vocês receberam seja prezado, seja amado, e que vocês lutem por isso. Porque alguns dissimulados, e ele usa aqui nessa versão, canalhas, sem escrúpulos, estão se misturando entre a comunidade com libertinagem, com o único objetivo de afastar vocês de Jesus Cristo, o nosso único mestre. Ele estava preocupado, porque algumas pessoas estavam dissimuladamente entrando nas igrejas e pervertendo o verdadeiro evangelho. Pastor, qual é o verdadeiro evangelho? As nossas últimas pregações falaram do verdadeiro evangelho. Nós ouvimos aqui na Páscoa a explicação do verdadeiro evangelho. As pessoas estavam corrompendo isso de um jeito muito dissimulado. E Judas continua: eu estou sendo o mais claro que eu posso, ainda que alguns de vocês conheçam bem o assunto e não precisem de mais informação. Aqui está um resumo. O Senhor salvou um povo da escravidão na terra do Egito, mas depois destruiu os que não tinham fé. E vocês conhecem o relato dos anjos que não se mantiveram fiéis à sua posição e agiram para praticar o mal. Agora, eles estão acorrentados e encarcerados num abismo de trevas até o grande dia do juízo. Sodoma e Gomorra, que se degradaram sexualmente de modo antinatural e foram destruídas com as cidades vizinhas, semelhantes, são outro exemplo. Queimando continuamente, sem se consumir, elas são uma advertência permanente. Este é exatamente o perfil desses infiltrados: sexo degradante, desprezo à lei e aos legisladores, ridicularização do que é sagrado. Ao contrário deles, o arcanjo Miguel, que foi à lona com o diabo por causa do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir maldições no mesmo nível do diabo. Ele simplesmente disse: Deus tratará de você. Mas essas pessoas desprezam qualquer coisa que não entendem e, por fazerem o que querem, agindo por instinto animal, são responsáveis pela própria destruição. Coitados! Eles seguem o caminho de Caim, eles se afundam no erro de Balaão, por cobiça serão destruídos como na rebelião de Coré. Ele está pegando bem pesado aqui com esses líderes falsos. Ele está sendo bem rude, bem direto quando ele fala deles. E ele está querendo mostrar para o pessoal aqui o seguinte:
Eles não vão passar em vão, não. Vocês estão achando que vão chegar aqui, vocês estão achando que vão vir dissimuladamente, com esse jeitinho agradável, bonzinho. Vocês estão achando que a gente não sabe? Olha, Deus não deixou passar em branco. E ele cita aqui os exemplos do povo do Egito, dos anjos, de Sodoma e Gomorra. Está querendo dizer para eles, gente, Deus está olhando o que está acontecendo aqui. Deus está prestando atenção no que está se misturando no meio da nossa congregação. E isso não passou em branco, não. Lá atrás. Você acha que ele vai deixar passar em branco agora? Você acha mesmo? Deus que não poupou esses anjos aqui, você acha que ele vai deixar passar isso em branco? Deixa eu contar para vocês, essas pessoas que estão dissimuladamente, elas têm um instinto animal. Elas não são movidas por reverência a Deus, elas são movidas pelo seu instinto animalesco. O que dá vontade de fazer, elas fazem. E como que elas pervertem a graça e o Evangelho? Isso está relacionado com a característica deles. Ele diz que eles são, que os infiltrados são, promovem sexo degradante, desprezo à lei e aos legisladores e ridicularização do que é sagrado. Em outras palavras, imoralidade, falta de respeito a autoridades e irreverência religiosa. Essas eram as pessoas. E o que eles faziam? Eles diziam assim: Deus, ele tem graça. Deus, ele é bondoso. Ele nos concedeu o seu Filho, ele já deu tudo para nós, ele é gracioso. E ele nos salva por essa graça. Nada que a gente faça pode nos gerar merecimento. Então, nada que eu faça também vai tirar essa graça de mim. Então nós podemos viver do jeito que quisermos, porque Deus, ele é bom, ele é gracioso, ele é bondoso, e o que eu faço com a minha carne, o que eu faço no meu corpo, não vai influenciar a minha salvação, porque Deus é cheio de graça. Eles estavam pervertendo o Evangelho assim, dizendo: faz o que você quiser, vive do jeito que você quiser, especialmente em relação a sexo e prostituição. Viva como quiser, que Deus vai salvar você, que você não vai perecer. E ele cita aqui que eles são, pelo que eles são motivados. Eu achei legal essa parte, porque ele cita aqui alguns eventos. Ele começa falando sobre, deixa eu achar aqui no texto, o arcanjo Miguel, sim, do arcanjo Miguel. Ele cita um livro apócrifo da ascensão de Moisés, fugiu à mente agora o primeiro nome, mas tem a ver com o corpo de Moisés, é um livro apócrifo. Ele cita esse livro aqui, uma parte do livro apócrifo. E só pontuando, quando ele cita um livro apócrifo, não significa que ele está dizendo assim, esse livro apócrifo é válido. Não, nós entendemos que ele está dizendo que essa parte é verdadeira. Nós entendemos que essa parte desse livro apócrifo contém uma verdade. E ele fala assim, olha, cita o livro, né? Quando o diabo estava lutando com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, porque os israelitas queriam pegar o corpo de Moisés para adorar, Miguel, ele não saiu dando bofetada ali no diabo e acusando ele verbalmente. Ele que era um anjo, ele que tinha todo o poder, ele que tinha toda a autoridade, não bateu boca lá com o diabo, mas ele disse: Deus te repreenda. Na RA tá, Deus te repreenda, aqui tá, Deus tratará de você. Aí ele fala, mas esses homens não. Eles não reconhecem o que é autoridade. Eles não reconhecem o que é subordinação. Eles não estão nem aí para a autoridade de Deus. Eles falam o que eles querem, na hora que eles querem, do jeito que eles querem. Eles caíram no erro de Caim. Criaram uma religião própria. Caim fez isso. Lá atrás, quando Deus disse que queria ser adorado através de sacrifícios, quando Deus deixou isso claro, Caim foi lá e ofereceu do trabalho dele, das obras dele para Deus. Ele criou a própria religião, do jeito dele. É engraçado a atitude de Caim, porque ele chega para Deus e fala: olha, o Senhor disse uma coisa, o Senhor quer ser adorado de uma coisa, mas eu fiz o meu melhor em outra, então aceita aí. E quando Deus não aceita, ele fica indignado, vai lá
e mata o próprio irmão. Eles se afundam no erro de Balaão. Sabe quem que era Balaão? Balaão era um profeta que ganhava dinheiro das pessoas. Ele era assim, você ia lá e ele trazia o amor de volta em 3 dias. Ele era desse tipo. Você ia lá na sessão do descarrego dele e você virava um empresário de sucesso da noite para o dia se você pagasse. Balaão era desses. E Judas está falando aqui, esses falsos mestres caíram no erro de Balaão. Eles estão interessados no lucro próprio. Eles são pastores de si mesmos, criando a própria religião, sem reverência nenhuma. Pastores de si mesmo, atrás do lucro. Serão destruídos, como na rebelião de Coré ou Corá. Esse camarada, ele quis tomar o lugar de Arão. Ele tentou fazer uma insurreição religiosa para ser superior e colocar-se no lugar de Arão. Ele queria ter a visibilidade religiosa, ele queria ser o ícone religioso. Eles queriam a mesma coisa. Eles queriam entrar na igreja dissimuladamente, com a melhor intenção do mundo e aos poucos perverter o verdadeiro evangelho. Era isso que estava acontecendo nas igrejas. E Judas está sendo muito duro, mas ele continua. Quando vocês cultuam e comem juntos, eles são tumores que enfeiam suas festas de comunhão. Eles vão denegrir a imagem de você, pois são sem escrúpulos, se embriagam e roubam tudo que estiver à vista. Eles são nuvens de fumaça empurradas pelo vento, árvores no outono que não têm nem folhas nem frutos, duplamente mortas, secas desde a raiz, ondas de um mar bravo que não deixa nada na praia, a não ser a espuma da sua vergonha, estrelas perdidas no espaço sideral a caminho de um buraco negro. Está falando para as igrejas, esse povo aí, em outra versão vai dizer, são como pedras submersas. Esse povo são como tumores no meio de vocês. Eles estão atrapalhando as festas que vocês têm. É o mesmo caso lá de Corinto, da ceia. Não sei se vocês se lembram, que Paulo fala, cuidado para vocês não tomarem a ceia indiscriminadamente. Aqui ele está fazendo menção disso. Quando ele diz as vossas festas de comunhão, eles tinham eventos específicos de comunhão. Só que eles estavam pervertendo esses momentos. E eles transformavam isso, sabem o quê? Eles chamavam de ágape, esses eventos. Eles estavam transformando isso em grandes bacanais. Festas de bebedices e de sexo à revelia. E Judas fala, olha, eles são tumores no meio de vocês. Com o tempo a igreja baniu essas festas. Eles são nuvens que não trazem água. Lembra daquela época do racionamento de água? Lembra daquela época que a gente ouvia o tempo todo, tem que chover, tem que chover? Imagina a gente olhando naquela secura toda, vê uma nuvem lá longe. Você fala, vai chover. Quando vê o vento, leva ela para longe. Quando vê, vai embora. Não traz água, só fumaça. Só traz sujeira, como as ondas do mar. Só traz vergonha. São estrelas que vão se perder num buraco negro. Eu achei legal uma ilustração que um pregador usou, gostei muito, sobre estrelas cadentes. Você vê num momento ela passando e cruzando o céu, ela é brilhante, ela passa e você fala, que lindo, de repente ela se perde na escuridão. Esses falsos mestres são assim, brilham, parecem lindos, parecem maravilhosos, mas de repente se perdem na escuridão. Judas está nervoso, pessoal. Continuando, Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou a respeito deles. Olhem, o Senhor vem com milhares dos santos anjos para julgar a todos, sentenciando cada um por todo o ato de sacrilégio e palavra arrogante que decorre da sua religião corrompida. Eles são resmungões, murmuradores, incontroláveis, gostam de contar vantagens, cheios de bajulações e interesses. Ele cita outra parte de um livro apócrifo, o livro de Enoque. Ele diz que lá atrás, Enoque foi trasladado porque andava com Deus, diz que ele já falava que o Senhor virá um dia e trará juízo sobre esses falsos mestres, porque eles são como
murmuradores resmungões, mas que gostam de contar vantagem, que têm sempre a bajulação na boca. Falsos mestres, dissimulados e bajuladores, falam o que a gente quer ouvir. É só você olhar onde estão as multidões. Eles falam o que as pessoas querem ouvir, falam o que acalenta os ouvidos. Mas Judas continua. Lembrem-se, caros amigos, que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo nos avisaram que isso iria acontecer. Ele está fazendo uma referência à segunda carta de Pedro. Ele cita vários versículos aqui, intimamente relacionados à segunda carta de Pedro, que fala dos falsos mestres. Nos últimos dias, haverá pessoas que não levarão nada a sério. Haverão pessoas que não levarão nada a sério. Se a gente tivesse mais jovens aqui, bastava perguntar para eles como está o boletim, e você ia ver que esse versículo é verdadeiro. Tratarão tudo com desprezo e criarão uma religião para atender aos próprios caprichos e desejos. São esses os que dividem igrejas, pensando apenas em si mesmos. São egoístas, sem nenhuma evidência do Espírito. Os falsos mestres não estão nem aí. Não estão preocupados com a unidade, com o crescimento, com o grupo. Estão preocupados apenas com eles mesmos, em criar uma religião que atenda aos interesses deles. Quer mais confusão do que isso no cenário brasileiro hoje? Fizeram uma pesquisa para ver quem são as profissões de maior dúvida na sociedade, que estão sob maior suspeita. Sabe quem está em terceiro lugar? Pastores. Numa lista de pessoas em que a comunidade menos confia, os pastores estão em terceiro lugar. Para entrar em alguns países, há alguns anos atrás, se você falasse que era pastor, você não passava nem na imigração. Se você fala que é pastor hoje, eles fazem exame invasivos em você. Porque pastores estão em descrédito. Porque o que a gente mais vê são pessoas criando religião para atender elas mesmas. Não falo como se fôssemos melhores, mas falo como quem percebe. Eles dividem as igrejas. Sabe como que funciona? Funciona assim. Os falsos mestres chegam com todo o carisma, com toda a atitude boa, com toda a atitude de serviço, e aos poucos eles pervertem o Evangelho. Isso não é bem assim, deixa disso, vocês são muito radicais, vamos quebrar os paradigmas que o tradicionalismo plantou. E começam a inserir seus falsos pensamentos sobre o Evangelho. De repente, como que num passe de mágica ocorre a polarização. Vai um grupo para cá, outro grupo para lá. E está feito o estrago, as igrejas se dividem. Um pensador famoso disse que a melhor maneira de se crescer igrejas é dividindo elas. Infelizmente, é o que mais tem acontecido. Tem uma igreja aqui, aí acontece uma divisão, aí vai metade da igreja, compra um lote aqui na frente e começa a guerra. Judas pegou pesado com os falsos mestres. O que eu quero que você enxergue nisso aqui é que tem um homem extremamente preocupado com uma confusão teológica e prática, religiosa, que estava acontecendo ali, de pessoas que supostamente acreditavam na fé, que supostamente criam no Evangelho, estavam se envolvendo nas igrejas e se promovendo como irmãos fiéis, divulgando um falso Evangelho. E Judas está falando aqui com esses falsos mestres, através da igreja: olha, vocês estão aí igual Caim, Balaão, igual Corá. Deus já falou, está escrito até lá num livro apócrifo que vocês não vão ficar sem juízo. Vocês são egoístas e só querem dividir a igreja. Vocês querem destruir tudo. Em outras palavras, não tem jeito para vocês não.
vocês já estão condenados, vocês já estão mal, vocês já estão caídos. Mas ele volta aqui agora no final para falar um pouquinho para os crentes. Ele diz assim: mas vocês, caros amigos, edifiquem-se cuidadosamente nessa fé santíssima, orando no Espírito Santo, permanecendo no centro do amor de Deus, mantendo os braços abertos, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vida de verdade que permanece para sempre. Os falsos mestres, ele fala, o juízo de Deus vai vir e vai passar a mesma navalha. Mas, meus amigos, tenham paciência com os que vacilam na fé. Ele sabe que tem gente má corrompendo o Evangelho, mas ele sabe também que tem gente sincera sendo enganado. E ele diz: tenha paciência com os que vacilam na fé. Busquem os que tomam o caminho errado. Tenham pena dos pecadores, mas não peguem leve com o pecado. Não se esqueçam de que o pecado produz um mau cheiro insuportável que chega até aos céus. E aquele que é poderoso para protegê-los com sua presença gloriosa, ao nosso Deus, nosso único Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam a glória, a majestade, o poder e o domínio, antes de todas as eras, agora e até o fim dos tempos. Amém. Judas fala para eles: tomem cuidado, meus amigos, cuidem uns dos outros, edifiquem-se, suportem-se na fé santíssima que vocês receberam. Orem para que vocês permaneçam no amor de Deus. Fiquem de braços abertos. Sejam acolhedores. Esperem a misericórdia do nosso Deus. Porque isso é a vida de verdade. A vida de verdade não é essa vida libertina, corrompida que os falsos mestres estão ensinando. A vida de verdade é a que permanece na misericórdia, é a que se edifica, é a que está de braços abertos para receber de Deus graça e misericórdia. A vida de verdade é aquela onde cuidamos dos que pecam e rejeitamos o pecado. A vida de verdade que permanece para sempre é onde temos paciência com aqueles que são sinceros, mas iludidos e enganados. A vida de verdade onde buscamos aqueles que tomam o caminho do erro. Em outra versão ele vai dizer: odiai até a roupa contaminada com o pecado. Sabe o que ele está dizendo? Vai lá, tem paciência, vai lá, busca o que se desviou, mas cuidado para você não ser contaminado também, cuidado para você não pecar também. E aí ele encerra a carta. Muito superficialmente, eu confesso, passei para vocês a ideia do que Judas está falando. Se você quiser saber mais, posso te fornecer material. Vou te contar algumas coisas que eu não contei aqui na pregação. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: nós estamos acostumados a tratar falsos mestres lá, não é? O falso mestre está onde? Está lá. O falso mestre está nas outras igrejas. A gente gosta de falar assim, porque a gente gosta de fazer isso aqui, ó, meter o dedão, apontar. Ah, na igreja do fulano de tal, lá tem falso mestre. Ah, lá no monte tem falso mestre. Ah, aquela igreja ali cresceu, falso mestre. A gente adora fazer isso. Mas eu queria que você olhasse de um jeito diferente, ou pensasse de um jeito diferente sobre falso mestre. Porque falso mestre aqui é aquele que é dissimulado. Falso mestre aqui é aquele que corrompe o Evangelho, que muda o Evangelho. Falso mestre aqui é aquele que não permanece na fé santíssima a qual ele nos recomenda. Batalhe por ela. Isso é um falso mestre. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu posso ser um falso mestre e você também pode. Você não precisa falar loucuras para ser um falso mestre.
Basta você dizer para um adolescente que sexo antes do casamento não tem nada a ver, você é um falso mestre, que deturpa o evangelho, que corrompe. Basta você não crer na magnitude do poder de Cristo para salvar, que você é um falso mestre. Basta você não crer no poder que Deus deu para a igreja e desvalorizar o peso e a relevância que ela tem para você ser um falso mestre. Irmãos, basta deixar a TV ligada para promover heresias e falsidades dentro da nossa casa. E aqui eu quero tornar a coisa mais pessoal. Você tem batalhado pelo Evangelho? Você tem batalhado pelo Evangelho ao ponto de se posicionar em prol daquilo que o Evangelho defende em todas as esferas da sua vida? Eu não estou falando para você ser um militante gospel chato, não é isso. Eu estou falando para você ser alguém zeloso. Estou te perguntando, na verdade. O Evangelho tem o poder, o Evangelho salva, mas o Evangelho está lá no seu namoro? O Evangelho está lá no seu casamento? Está lá no seu trabalho? Você batalha pelo Evangelho no relacionamento com seus filhos? Você batalha pelo Evangelho naquilo que você está formando na cabeça das crianças que Deus te deu para cuidar? Você batalha pelo Evangelho quando você abre a boca no meio da comunidade cristã para falar bênção? Você abre a boca para falar suas ideias e não o Evangelho? Quando Judas está falando de defender o Evangelho e de batalhar por ele está dizendo: se apeguem exclusivamente àquilo que tem poder. Defendam exclusivamente aquilo que tem poder. E voltando ao nosso tema, porque o mundo é confuso, porque as formas são muitas, porque os paradigmas que temos que quebrar, porque todos aqui fomos formados em um tradicionalismo não bíblico, em muitos aspectos, e até as barreiras que temos que quebrar, até isso temos que lidar. É confuso, e no meio dessa confusão corre um risco de eu me apegar e batalhar pelas minhas ideias e não pelo Evangelho, de eu batalhar e defender o que eu penso, o que eu quero crer, o que eu acho que é certo, o que eu acho que é legal, e não o Evangelho. Ninguém aqui quer ser um falso mestre, mas todos temos potencial para ser. A grande questão, e que eu tenho feito para mim mesmo, por isso eu falei que era uma conversa: será que eu defendo o Evangelho genuíno ou eu defendo o que eu penso sobre o Evangelho? Melhor, será que eu vivo o Evangelho genuíno ou eu vivo o que eu penso do Evangelho? Essa é a reflexão que você precisa fazer como filho de Deus e como parte dessa comunidade. Porque falso mestre está cheio por aí. O destino deles está selado. São árvores que não dão fruto, e até Enoque falou lá atrás que Deus vai punir esses camaradas, não tem salvação. Mas e nós? Que evangelho a gente defende? Que evangelho a gente ensina? Que evangelho a gente põe na cabeça do nosso filho? Eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso. E se nos vermos vacilando ou tomando caminho errado, a gente tem que ter paciência para ir lá, de braços abertos, e tentar trazer de volta. Mas o que eu gostaria muito que a gente não fizesse e que a gente não fosse defensores de um evangelho que foi construído na nossa cabeça e não na palavra de Deus. Que a gente tenha a humildade para desconstruir o evangelho que nós construímos, para construir o evangelho que Deus nos ensinou na sua palavra. Que a gente possa fazer isso e que a gente possa, com isso, eu espero, limitar grandemente a atuação de falsos mestres na nossa comunidade. Se estejam eles no púlpito ou estejam eles no banco, que a gente consiga evitar essas
estrelas perdidas no espaço sideral a caminho de um buraco negro. Que a gente possa brilhar como sol, como estrelas vivas para a honra e glória de Deus. Essa é a reflexão que eu peço que você faça nessa noite e leve para a sua semana. Construa um evangelho verdadeiro na sua cabeça a partir da Bíblia. Isso faz a diferença. Isso muda igrejas, isso muda vidas. O resto é coisa humana, é confusão.